O Brasil elegeu um presidente para encerrar a ditadura, mas a história decidiu que ele jamais governaria. Na madrugada de 15 de março de 1985, o Brasil vivia uma espera silenciosa. Não havia festas nas ruas, nem discursos oficiais. O país inteiro parecia conter a respiração. Depois de 21 anos de ditadura militar, um presidente civil voltaria ao poder. Pela primeira vez desde 1964, a promessa da democracia deixava de ser apenas uma ideia distante e ganhava data, hora e nome. Mas o homem que simbolizava esse reencontro entre o Brasil e a democracia estava internado em um hospital. E naquele momento, ninguém sabia se ele sobreviveria. O Brasil não aguardava apenas um presidente, aguardava um desfecho histórico. Essa é a história de Tancredo Neves, o presidente eleito que nunca assumiu o poder, mas que mudou o destino do país. Tancredo de Almeida Neves nasceu em 4 de março de 1910, em São João del Rei, Minas Gerais, uma cidade marcada pela memória da Inconfidência Mineira, pelo espírito político e pela tradição de líderes que acreditavam mais na palavra do que na força. Desde jovem, Tancredo cresceu cercado por debates políticos. Formou-se em direito, mas jamais foi um homem dos tribunais. Seu verdadeiro interesse sempre esteve nos bastidores do poder, onde decisões silenciosas moldam o futuro de uma nação. Diferente de muitos políticos de sua geração, Tancredo não tinha perfil carismático ou inflamado. Sua força vinha da calma, da escuta e da capacidade de negociar até com adversários ideológicos. Era conhecido como um político paciente, alguém que sabia esperar o momento certo. Na década de 1940, iniciou sua trajetória nacional como deputado federal. Ali construiu reputação como homem de confiança, alguém que não buscava os holofotes, mas resolvia crises. Essa habilidade o levou, nos anos 1950, ao cargo de ministro da Justiça no governo de Getúlio Vargas. O Brasil vivia tempos instáveis, marcados por tensões políticas profundas. Tancredo atuava como mediador, tentando evitar rupturas institucionais em um país acostumado a soluções radicais. Quando Getúlio Vargas se suicidou, em 1954, o Brasil entrou em choque. Tancredo sobreviveu politicamente a esse terremoto institucional e saiu ainda mais respeitado nos bastidores do poder. Mas o maior teste de sua carreira ainda estava por vir. Em 1961, o presidente Jânio Quadros renunciou inesperadamente. O país mergulhou em uma crise imediata. Os militares se recusavam a aceitar a posse do vice-presidente João Goulart, considerado radical por setores conservadores. O Brasil esteve à beira de uma guerra civil. Foi nesse cenário que Tancredo Neves apareceu novamente como articulador central. A solução encontrada foi o parlamentarismo, um arranjo político que reduzia os poderes do presidente e evitava o confronto direto. Tancredo assumiu como primeiro-ministro do Brasil. Seu governo não foi de grandes reformas ou discursos históricos. Foi um governo de contenção, criado para evitar o colapso institucional. E, mais uma vez, funcionou. Em 1964, porém, a conciliação não foi suficiente. Os militares tomaram o poder e instauraram uma ditadura que duraria mais de 2 décadas. O Congresso foi esvaziado, direitos políticos foram cassados, opositores presos, torturados ou exilados. Muitos políticos desapareceram da vida pública. Tancredo não. Ele não apoiou o regime militar, mas também não foi cassado. Escolheu permanecer dentro do sistema, acreditando que alguém precisava manter viva a ideia de legalidade e democracia. Essa decisão foi criticada por setores da esquerda, que viam sua postura como acomodação. Mas Tancredo acreditava que a história não se faz apenas com enfrentamento direto. Às vezes, se faz com resistência silenciosa. Durante os anos mais duros da ditadura, atuou pelo MDB, o partido de oposição consentida. Era uma oposição limitada, vigiada, mas existente. Enquanto o regime se sustentava pela força, Tancredo apostava no desgaste do tempo. E o tempo, pouco a pouco, começou a jogar a seu favor. No fim dos anos 1970 e início dos anos 1980, a ditadura já dava sinais claros de esgotamento. A economia brasileira enfrentava inflação descontrolada, dívida externa crescente e perda de apoio popular.
Em 1982, Tancredo foi eleito governador de Minas Gerais. A vitória teve peso simbólico enorme. Minas sempre foi o coração político do Brasil, berço de articulações decisivas. Como governador, Tancredo governou com discurso conciliador, falando constantemente em reconciliação nacional. Nos bastidores, começou a articular algo maior: o fim do regime militar. Em 1984, o Brasil explodiu em manifestações. Milhões de pessoas foram às ruas exigindo eleições diretas para presidente. Era o movimento Diretas Já. Tancredo participou dos comícios, mas mantinha uma postura cuidadosa. Sabia que a emenda constitucional enfrentava forte resistência dentro do Congresso, dominado pelo regime. Quando a emenda foi derrotada, o país mergulhou em frustração. Mas Tancredo enxergou uma última possibilidade. Se a eleição não seria direta, seria indireta. E ele estava disposto a usar as regras do regime para derrotá-lo. Em janeiro de 1985, o colégio eleitoral se reuniu. De um lado, Paulo Maluf, candidato apoiado por setores da ditadura. Do outro, Tancredo Neves, representando uma aliança ampla que ia da esquerda moderada aos dissidentes do regime. A vitória de Tancredo foi esmagadora. O Brasil comemorou como se tivesse votado diretamente. Era o fim simbólico da ditadura militar. A posse estava marcada para 15 de março de 1985. Mas na noite anterior, Tancredo sentiu dores intensas. Foi internado às pressas em Brasília. As informações eram confusas. O governo temia que a verdade provocasse instabilidade. O país voltou a viver dias de incerteza. José Sarney assumiu interinamente sem faixa presidencial. Enquanto isso, Tancredo passava por cirurgias sucessivas, transferências de hospital e um sofrimento acompanhado em silêncio por milhões de brasileiros. Durante semanas, o país viveu entre esperança e luto antecipado. Em 21 de abril de 1985, Tancredo Neves morreu, no mesmo dia de Tiradentes. O Brasil chorou não apenas um homem, mas a ideia de um começo que nunca aconteceu. Tancredo nunca governou, mas sua ausência moldou a nova república. Ele não assumiu o poder, mas ajudou a devolvê-lo ao povo brasileiro. Se você gostou dessa história do presidente que nunca assumiu o poder, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem também gosta de história do Brasil. Aqui a gente conta histórias que marcaram o país e ajudam a entender o presente. Até o próximo vídeo.